Olá, vamos ao nosso segundo encontro hoje. Vamos falar de estratégia de uma maneira global para o marketing. Olha, Marcos Cobra, que é um dos grandes autores de marketing brasileiro, ele diz o seguinte: um dos fatores que contribuíram sobremaneira para que se evoluísse a estratégia do marketing foi a globalização. E as empresas devem pensar não só em mercados nacionais, mas principalmente em mercados internacionais, sempre. Os planos econômicos. Olha, os mercadólogos devem estar atentos aos sinais da economia. Isso é uma coisa interessante porque muito pouca gente se preocupa. Eu faço marketing, eu não faço economia nem administração. É um grande erro e um equívoco sem condição de retroagir se errar na estratégia. A tendência natural do mercado hoje mundial é essa. Você tem que ter um conhecimento das nuances da economia que ocorre dentro do seu mercado e também internacional, e pensar internacionalmente. Uma outra coisa que é uma tendência natural do marketing nos dias de hoje é a valorização do consumidor. Olha, os consumidores de hoje exigem mais e são assediados por um número enorme de marcas. Hoje em dia não tem mais 2, 3, 4, 5, 6 marcas. Tem N marcas e todas têm que estar atentas a uma preocupação. É preciso valorizar cada vez mais o seu cliente. Além do seu cliente, e isso é uma coisa que tem que ficar bem claro e nunca ser esquecido, é que todos os consumidores, sejam eles seus clientes ou não, têm que perceber que você oferece essa valorização. Você, que eu digo, é, acima de tudo, o seu produto. Já foi um tempo que qualquer coisa servia para atender uma demanda. Hoje não. Hoje você tem que ter, além das outras coisas que nós já falamos na aula anterior, você tem que ter uma preocupação muito grande com o seu consumidor. E uma outra preocupação que até outro dia me perguntaram assim, mas ô professor, eu acho que o senhor exagerou. O senhor está dizendo que o marketing começa a se fazer dentro da empresa? Ah, não tenho dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. O marketing começa pelo seu funcionário. O seu funcionário tem que se sentir valorizado. O seu funcionário tem que se sentir parte daquele produto que está sendo colocado no mercado. Ele tem que, acima de tudo, estar motivado para fazer parte do seu produto. Porque o funcionário motivado para fazer parte do seu produto, ele é um ponto muito forte. Não vá preocupado somente com o mercado consumidor, não. Porque se você não tiver o cuidado de fazer com que o seu funcionário se sinta valorizado e parte do produto, você vai jogar muito dinheiro fora. E aí, Marcos Cobra diz o seguinte, qualidade. Tem gente que acha que qualidade total é modismo. Ah, não, a gente fala que vamos ter qualidade total. O mercado vai saber que nós somos expert em qualidade. A qualidade total faz parte do nosso DNA. Isso é comum a gente ouvir, não é verdade? A maioria das grandes publicidades aí, uma grande ferramenta do marketing, diga-se de passagem, fala em modismo, mas não é modismo não. Qualidade total é uma preocupação e é tendência muito agressiva do século XXI. Não tenha na sua preocupação a qualidade total, não, para você ver qual vai ser o resultado. E uma outra coisa que é muito interessante é o modismo na administração. Olha que coisa interessante, ó. Essa sim é uma nova preocupação que diz respeito aos modismos da administração. Os mercadólogos devem ter a cautela na utilização desses modismos, pois nem sempre os programas recomendados se ajustam à realidade das empresas brasileiras. Modismo é achar que todos podem fazer tudo em qualquer momento dentro da organização. Olha, os grandes teóricos da administração sempre tiveram a preocupação de comprovar a eficiência de um sistema e de uma profissão moderna.
a administração e o administrador. Modismo, participação, discussão em grupo constante, tudo isso é muito importante, mas não é relevante. É bom não esquecer que uma boa administração é apenas e tão somente uma boa administração. Para se atingir uma atividade fim, qual é a atividade fim? É o produto na mão do consumidor, e não o contrário. A atividade fim não é uma administração eficaz, não é uma administração da moda moderna, do século XXI. Não. Produto final é o seu produto na mão do consumidor. E uma outra que a gente chama de pressão, né? Que essa é constante, não tem jeito. E as empresas têm uma dificuldade para lidar com isso, que eu vou dizer uma coisa. Eu estou para ver como é lidar com os avanços tecnológicos. Você já imaginou? Desenvolver um aparelho de telefone sensacional, fantástico. 2 horas depois aparece um com 50 mil recursos maiores que o seu. Deve ser dolorido, não é não? Ah, mas só isso? É só dolorido? Não, não é só dolorido. Entre outras coisas, é também uma preocupação de muito dinheiro investido, de muito dinheiro que foi pensado, pago a grandes profissionais com visão de tendências mundiais extremamente apuradas e que, de repente, você vai sofrer a pressão de estar concorrendo com algum outro produto superior ao seu. Eu diria que os técnicos de futebol costumam dizer assim, quando se tem excesso de talentos, lidar com isso é muito simples. Não é não. Essa é uma pressão muito maior, às vezes, que até uma administração eficaz. E mais, às vezes uma administração eficaz te ajuda a fazer tudo aquilo que é necessário para você poder planejar, organizar, implementar e controlar. Tudo isso você consegue. Agora, a pressão do desenvolvimento tem que ser toda voltada para um único público. Sabe quem? Aquele que é a atividade fim do seu negócio, o consumidor. Sua excelência, o consumidor. Detalhe, não é só o marketing que tem que estar voltado para o consumidor, é toda a organização. Todos os outros departamentos. Olha, não pode ter preocupação na produção que não seja com o produto. Não pode ter preocupação na contabilidade, nas compras, nas vendas, que não sejam objetivos a serem realizados para os seus consumidores. Por que eu estou falando isso? Por um motivo muito simples. É muito comum nós percebermos que, na maioria das vezes, ou na maioria das organizações, talvez por um motivo de formação dos seus gestores, sei lá, é difícil até de conceituar. Tem muitos teóricos que encontram milhares de respostas para isso. A impressão que se passa, pelo menos no nosso país, é que o consumidor ele é importante para o departamento de vendas. Para o departamento de finanças também, porque recebe dinheiro, na verdade. E muitas vezes acontecem coisas assim surpreendentes. Se preocupe como um todo e faça ver os seus colaboradores em todos os níveis, se for o caso, ensinando-os, não é treinando-os, ensinando-os a importância e a razão de ser do consumidor. O cidadão da produção tem que ter essa preocupação. E aí eu vou mais além. Eu costumo dar um exemplo. Se eu já dei, eu peço desculpas, eu vou repeti-lo, porque eu acho ele uma pérola que foi achada alguns anos atrás, de uma pessoa que trabalhava nos serviços gerais de uma empresa, e ela chega cansadinha lá no bairrinho dela, pobre, na comunidade, cansada de um dia de trabalho exaustivo, um transporte coletivo difícil, não é verdade? A gente convive com isso no dia a dia, tanto de carro, de ônibus, ou de metrô, ou de trem. A grande metrópole no mundo inteiro sofre com esse problema. E aí a vizinha dela fala assim, nossa, eu consegui juntar umas economias para conseguir comprar aquele produto que você fabrica. Estou muito feliz. E aí a vizinha fala assim, não compra aquilo lá não. Não, meu Deus,
meu chefe é odioso. Você não imagina o que ele pensa dos clientes. Para ele, os clientes é a coisa mais horrorosa do mundo, porque tem que ser daquela cor, que tem que ser de... Gente, olha, se preocupem com todos os departamentos da sua organização, porque se não for o objetivo da pessoa que limpa, da pessoa que desenvolve, tem a ideia, o gênio criativo, o matemático, que é um cara que tem que ser muito elegante com os números, tem que ter um dinamismo muito grande para perceber a mecânica. Se ele não estiver entendendo essa proposta, a sua empresa vai ter dificuldade para se relacionar com o mercado. Até porque o departamento de marketing, em toda ação que ele desenvolve, ele envolve indiretamente todos os departamentos da empresa. Então, ele quando diz para o mercado, através de uma mensagem publicitária ou encarte de jornal, seja de qual for a maneira que ele escolher, ele diz assim, olha, a minha empresa está comprometida em todo o seu momento para que você tenha um atendimento de rei, de excelência. A minha empresa está comprometida. Significa o quê? Que toda a empresa está envolvida para resolver o problema do seu cliente. O cliente não é problema na organização bem elaborada. Ao contrário da experiência que todos nós temos, não só eu, mas vocês que estão me assistindo também e me ouvindo, vocês sabem que cliente em muita empresa é problema. Nós temos exemplos que acontecem conosco no nosso dia a dia, não é verdade? Ainda bem que nem sempre, mas só de vez em quando. Nós não podemos ser problema para ninguém, nós somos a solução de todas as empresas que convivem conosco ou que fazem parte do nosso interesse financeiro, não é verdade? Bom, normalmente as empresas são estruturadas por uma combinação de formas organizacionais. As empresas são organizadas por funções, por produtos, com base em regiões. Às vezes é a opção da empresa ter em uma determinada região do país ou fora do país, ela montar uma base para atender uma determinada demanda, ou porque naquele momento tem um volume de vendas extremamente significativo e precisa ter uma representação mais próxima do cliente, dependendo da quantidade de clientes, não é verdade? Ou até mesmo nos seus clientes, uma base com os seus clientes, relevante também. E uma coisa que eu acho muito interessante na combinação e na forma de organizacionar o marketing, essa aqui, ó, é a combinação de produto e mercado. Sabe uma coisa interessante que às vezes acontece, e tem vários exemplos, a preferência por determinados produtos. Um exemplo que eu dou sempre, baseado na minha experiência profissional de industrial e de empresário na área de consultoria, é uma coisa interessante. Tem produto que é excelente produto, é fantástico, maravilhoso, mas que em determinadas regiões não tem o mesmo apelo que em outras regiões. E um exemplo que eu dou de 10, 15 anos atrás, e que não mudou muito nos dias de hoje, é o exemplo da Coca-Cola e da Pepsi-Cola. O apelo de Coca-Cola no norte e nordeste do nosso país, é inferior ao apelo da Pepsi-Cola. Que gozado. E aí você vai procurar saber por que as pessoas preferem tomar Pepsi-Cola em detrimento da Coca-Cola. E você começa a buscar algumas informações que poderiam dizer o seguinte: quando ninguém quis vender cola aqui, a Pepsi-Cola veio e vendeu aqui, formou o hábito de consumo de Pepsi-Cola. Ah, não vende Coca-Cola lá? Claro que vende. Vende muita Coca-Cola, como vende muita Pepsi-Cola. Se você trouxer esse mesmo exemplo para a região sudeste, você vai perceber que a Pepsi-Cola são raros os eventos e suas aparições no mercado consumidor. Vende Pepsi-Cola em São Paulo, na região sudeste? Vende também. Mas o apelo não é Pepsi-Cola. Você não vai ver máquina que venda Pepsi-Cola. Você vai ver o Visa Cooler lá, o lugar, as geladeiras, né, que armazenam produtos, mas você não vai ver da Pepsi-Cola, e você vai ver da Coca-Cola. Então essa combinação aqui de produto e mercado é um negócio bastante interessante. Isso para dar apenas um exemplo, a gente poderia
A gente poderia trabalhar com outros exemplos. Agora, todas têm que ter um propósito. Todas as preocupações da estrutura organizacional têm que estar voltada para o consumidor. Disso a gente não abre mão, não pode abrir mão e não deve, se quiser continuar no mercado. Embora, teimosamente, a gente perceba que ainda tem organizações que têm dificuldade para se relacionar dessa maneira. E aí, nesse slide, eu procuro apresentar para vocês essa explicação que eu acabei de dar. Apenas para que vocês se posicionem. E aí eu montei um quadro para falar do papel do marketing. Na verdade, Cobra, Las Casas, Kotler, todos eles partem desse pressuposto aqui, ó, que o papel do marketing passa por essas atividades gerenciais, atividades estratégicas de planejamento e de organização, relacionados com análise de oportunidade, ciclo de vida do produto, curva de experiência, o portfólio de produtos. Isso é importante. Qual é o seu produto? Qual é a sua gama de produtos? De que maneira ele está posicionado? Os seus produtos têm um ciclo de vida longo, um ciclo de vida curto, um ciclo de vida médio? O que é um ciclo de vida? Um ciclo de vida, como a gente já viu em outras oportunidades, não custa nada a gente reforçar isso, é o tempo que aquele produto vai permanecer no mercado. Hoje em dia, não sei se deu para perceber, que a tecnologia está fazendo com que o ciclo de vida dos produtos se tornem perecíveis. Você sabe o que é um produto perecível, não sabe? Então é assim, quanto tempo vai durar um produto no mercado? É muito relativo, mas seguramente não é mais 10 anos nem 20 anos. Será muito menos tempo. Agora, depende daquilo que você chama de perecível, não é verdade? Agora, de uma coisa você não tenha dúvida. Se você é empresário, quer continuar empresário ou quer ser um novo empresário, não tenha dúvida que quando você desenvolver alguma coisa, se preocupe com o tempo que vai durar o seu produto. Mais importante que o ciclo de vida do produto é a atratividade. Seu produto, ele tem diferencial? Você concorre de que maneira? Qual é o seu índice de competitividade? O que você tem de diferente em relação ao seu concorrente? Nós vamos ver mais para frente, na próxima aula, quando nós falarmos de posicionamento de produto, nós vamos ver que entra, além de ciclo de vida, portfólio, atratividade, tudo isso aí compõe o posicionamento também. A gente vai ver uma coisa chamada segmentação. E aí eu costumo dar um exemplo bastante simples, que é para a gente entender a segmentação. Nós somos especializados em quê? Quem é o mercado interessado na nossa competência? Quem é o mercado interessado na busca daqueles serviços que a gente presta? A mesma coisa serve quando você pensa num produto. E esse produto tem que ter uma direção. Não, o meu produto todo mundo usa. Não, o produto que todo mundo usa não existe ainda. Estão tentando, mas não existe ainda. Essa é a grande luta, essa é a grande área estratégica, que houve uma época que nós tivemos um lockout, né? Um lockout que seria um produto que você só conseguiria usar daquela marca num determinado equipamento. Vocês se lembram daquelas fitas Betamax da Sony? De 30 anos atrás, 40 anos atrás, você só usava num equipamento da Sony. Foi um grande tiro no pé. Lógico que eu estou falando de algo muito antigo, eu diria que na linguagem dos dias de hoje, pré-histórico, não é verdade? Muito bem. E aí depois que você planeja, organiza, define onde você vai querer vender, de que forma você vai querer vender, como é que você vai comprar os seus fornecedores, enfim, você vai decidir. E essa decisão passa necessariamente pelo público-alvo, pela posição e pela estratégia que você elaborou, ok? Bom, dando sequência na estratégia, a gente vai
eu apresento aqui o ambiente de marketing. E no ambiente de marketing, eu falo de algumas coisas bastante interessantes, que já já eu vou explicar uma por uma. Eu falo de ambiente econômico demográfico, eu falo de sistema de informação de marketing. Olha que loucura, sistema de informação de marketing. Que é isso? Nós vamos ver já já. Eu falo do sistema de planejamento de marketing, algumas coisas nós já vimos. Eu falo de ambiente natural tecnológico. Eu falo de órgãos públicos, eu falo de fornecedores, eu falo de concorrente. Concorrente é inimigo? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente fazer toda hora. Concorrente é inimigo? Tenho dúvidas, hein? Aliás, eu acredito cegamente que não existe inimigo no mundo dos negócios. O nosso maior inimigo no mundo dos negócios somos nós mesmos. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvidas. E aí, dando continuidade, a gente vai falar de promoção, vai falar de preço, vai falar de tudo isso aí. Agora é assim. Todo mundo sabe que o marketing é dividido em micro e macro ambiente. Para a empresa, o que é o macroambiente da empresa? Ou o microambiente da empresa? O microambiente da empresa é o seu aspecto interno. Qual? Produção, finanças, é o departamento comercial, RH, marketing, sistemas. Isso é um microambiente. E aí a hora que você sai para o externo, você sai da organização, você vai para o macroambiente. Qual é? Consumidor, os intermediários, os concorrentes, os fornecedores. E aquele ambiente que você não tem total domínio? Isso é muito importante a gente saber. É o econômico. Porque econômico tem a ver com a movimentação global da economia. O que se compra, o que se vende, quem compra, quem vende, o que compra, o que vende. Política, está ali, ó, político, legal. O seu produto é um produto que não tem problema, não tem entrave nenhum. A legislação ela é muito tranquila para que você exerça as suas atividades sem que haja uma preocupação excessiva com a regulamentação do setor. Hoje, com essa sustentabilidade muito bem reforçada, o que por sinal é maravilhoso, e o meio ambiente, começou a haver uma preocupação maior das empresas em se preocupar com os aspectos políticos legais. E outra, o ambiente sociocultural. Qual é o ambiente sociocultural? Nós fazemos parte dele? A nossa empresa faz? O nosso produto está preocupado com isso? Olha, eu diria para vocês que a maioria das empresas, olha o que eu vou falar agora, é uma ousadia, mas eu não tenho medo de ser ousado. A maioria das organizações nascem sem ter a menor preocupação com o macroambiente, aquele que sai de dentro da organização. O governo falou que vai crescer 4% ano que vem. Fantástico. As teorias econômicas, as informações econômicas conseguem confrontar essa fala de um determinado ministro? Porque a economia, ela é uma teoria, é uma ciência. Ela não é alguma coisa que algum idiota inventou e colocou como maneira de achar que ele tem uma expertise em adivinhação. Economia não é adivinhação. Economia é ciência. Já falei na outra aula. O marketing é originário na economia. O ambiente tecnológico. O mercado é livre para receber tecnologia a todo momento, a qualquer momento, de qualquer forma. A nossa empresa está preparada para conviver com esse ambiente tecnológico? Nós temos tecnologia suficiente para isso? Porque senão a gente vai ter dificuldade para permanecer no mercado vivo. Agora isso aí não é para se preocupar depois não, viu gente? Isso é para se preocupar antes de pensar o negócio. E o ambiente natural? Hoje em dia, não adianta mais você querer achar que vai montar a sua empresa no meio de uma floresta linda e maravilhosa, entre outras coisas, quando você não depende de fornecedores que sejam confiáveis, não é verdade?
E tem um outro aspecto que é o demográfico, que a gente vai começar a desenhar cada um deles aqui. Olha que coisa interessante. Quem é que se preocupa com isso normalmente? Quase ninguém, né? E tem uma relevância muito grande essa falta de preocupação, né? O ambiente demográfico tem dois aspectos que a gente pode considerar. O primeiro é a maneira como você vai enxergar a localização da sua empresa. E o segundo, mais importante no caso do marketing, é a população mundial está crescendo. É real ou não? Ou está diminuindo? Isso é uma preocupação. E como é que está a faixa etária da população? Existem estudos que mostram a faixa etária da população global, local, regional, por país, por formação. Os mercados étnicos estão aí para mostrar grandes oportunidades de negócio, o grau de instrução, padrões familiares, movimentações geográficas da população, que é o deslocamento da população. Agora, presta atenção. Reflitam comigo. O que vocês acham de uma empresa que não conhece essas informações? Qual é a probabilidade de sucesso de uma empresa que não sabe no país em que ela está localizada? Ela não sabe que se montar uma indústria num determinado ponto, ela não vai ter mão de obra qualificada. Pior, posiciona o produto dela de uma maneira que ela não consiga conhecer parte disso aqui que a gente conversou agora. Eu vou vender para quem? De que maneira? E eu costumo dar um exemplo de uma empresa Cravo e Canela, que é uma empresa de cosméticos muito pouco conhecida no Brasil. Olha o absurdo que eu estou falando. Uma empresa brasileira muito pouco conhecida no Brasil, que é grande exportadora de produtos de beleza, especificamente maquiagem e produtos para a pele negra. Vende no mundo inteiro. Olha, o divertido nisso tudo é que todos são brasileiros, inclusive os produtos desenvolvidos. E eu não conheço no Brasil, pode ser até que exista, eu vou me render humildemente, se existir, uma preocupação de nenhuma empresa com o mercado étnico. Uma manifestação que foi feita mais com o intuito de promoção pessoal, foi alguma coisa de um apresentador de televisão que criou um canal de televisão dirigido ao público negro. Não conheço nenhum que fale para o público japonês, para o público indiano, para o público, enfim, com a distribuição étnica do Brasil. Qual é o público brasileiro negro, por exemplo? Todo mundo sabe quanto que representa a população negra no Brasil, não? Ah, não sabe? O último dado que eu li era em torno de 56% da população brasileira é formada por negros. Qual é o produto que a gente conhece assim de grande realce ou de grande apelo popular que é específico para o público negro? Só um, por favor. Me ajuda. Manda para o meu e-mail depois. Será que as empresas brasileiras, estrangeiras ou qualquer outro tipo de negócio não percebeu ainda que tem esse público étnico que precisa ser explorado? Não estou pedindo para segregar, não. Virão os críticos e dirão assim: o meu produto é para todos os públicos. Olha, produto bom é aquele que atende a demanda que ele está disposto. O seu produto tem classificação de renda. Você só vende para pobre, só vende para rico, ou você acha que vai vender para todo mundo? A gente sabe que tem hábitos dentro de cada colocação desse quadro que eu apresentei para vocês. Para comprar o meu produto tem que ter nível de instrução? Qual é o nível de instrução que ele tem que ter? Não. Não tem preocupação não, qualquer um pode comprar. É mesmo? Se eu comprar um celular 10G, esse que não tem no mercado, a propósito, estou exagerando, para uma pessoa que não sabe ler nem escrever, quantos você acha que você vai vender para esse tipo de público, com esse tipo de renda e com esse tipo de grau de instrução? Quanto? Fala para mim, me ajuda aí. Difícil, né?
Agora, eu preciso saber disso antes. Eu preciso saber desses dados demográficos de maneira antecipada. Porque aí eu vou dizer assim, eu tenho um produto ou eu tenho uma instalação fabril que eu posso me instalar nessa região, porque eu vou ter sucesso. Porque eu tenho uma camada da população ou uma parte da população que vai adquirir o meu produto tranquilamente. Porque o meu objetivo é atender uma demanda e que tem nome e sobrenome, e tem idade. Não é verdade? Essas coisas são muito importantes e o macroambiente do marketing, ele tem uma visão muito legal com relação a isso, porque ele se preocupa muito, sabe? Então, e nessa preocupação é que surgem as grandes soluções. No outro material que eu disponibilizei para vocês, eu falo também do ambiente econômico, aquilo que eu estava conversando agora. A economia é uma ciência social, é conhecida no mundo inteiro, secular. Trata de distribuir, entre outras coisas, distribuição da renda, poupança, endividamento, terceirização e uma coisa que está muito em desuso nos dias de hoje, que é uma coisa chamada livre comércio. A gente fala de globalização, mas a gente quer liberdade para comprar, vender para todo mundo, sem discussão. Por outro lado, a gente não quer que todo mundo venha vender no nosso mercado, que venha fazer parte da nossa renda. E a distribuição da renda é algo muito relevante. Por quê? Quanto maior for a renda, maior será a possibilidade de haver enriquecimento para todos. E o marketing tem essa preocupação. Ao analisar economicamente essas ações. Fazendo um breve comentário, só para ilustrar, a renda do brasileiro nos últimos 20 anos cresceu. Hoje a renda do brasileiro está em torno, renda média do Brasil, renda per capita do brasileiro, renda média, perdão, está em torno de R$ 1.600, R$ 1.800. Uma barbaridade de baixo, não é verdade? Mas é a distribuição de renda que existe no Brasil. Até outro dia atrás era 800, 900, 1.000. Veja a evolução que isso ofereceu. Essa evolução, naturalmente, atrai investimentos, atrai produtos com maior valor agregado, atrai produtos com possibilidade de ter sucesso no mercado, mesmo que esse sucesso tenha que ser discutido financeiramente. E aí vem um outro aspecto, que é o aspecto sociocultural, onde existem as visões sobre si mesmo, né? Das outras pessoas, das organizações, da sociedade, da natureza do universo. Qual é a cultura central? E a mudança de valores ao longo do tempo. Isso é um negócio extremamente interessante, porque é uma oportunidade que a empresa tem de saber se ela vai estar colocada no ambiente correto, depois de analisada economicamente, demograficamente. Culturalmente, o meu produto é aceito? Culturalmente, nós conseguimos enxergar os valores daquela sociedade para a qual nós estamos nos dirigindo, para aquelas pessoas para as quais nós estamos desenvolvendo ideias e soluções? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Outra coisa, os valores, e isso a gente percebe claramente nas nossas ações, é que os valores mudam a cada dia. É lógico que tem alguns valores que são intrínsecos da nossa formação de personalidade, da nossa formação social, que permanecem. São os valores pátrios. Agora, os outros valores, os valores de consumo, os valores de novas ideias, esses aí não, esses modificam. O que a gente precisa se programar e aprender a lidar com essas variações, essas nuances. Nós estamos preocupados por essas mudanças de valores? Vejam quanto nós mudamos os nossos valores sociais. A evolução que o ser humano teve, essas homofobias que hoje não são mais toleradas, isso são valores. Os casamentos do mesmo sexo, a formação de famílias diferentes daquelas que nós estamos acostumados, embora haja ainda
uma resistência muito grande com relação a essas ações, são mudanças de valores que vieram ao longo do tempo. Não foi alguma coisa que foi impingido a gente, não. A própria sociedade está nos mostrando que essas coisas são importantes e que ela quer fazer parte dessa mudança. Não importa se o meu vizinho não quer, se eu não gosto, não importa. Isso é o que menos importa. Se você quer permanecer no mercado, você tem que acompanhar essa mudança desses valores e tem que aprová-los. Não se diferencie em função disso, porque isso poderá lhe trazer um transtorno. Qual é o transtorno? Você poderá ficar marcado como uma empresa que não respeita a evolução dos valores. Porque para nós, ou para a grande maioria das pessoas, ainda pode não significar um novo valor, mas é um novo valor. Ele existe no mundo inteiro e tem que ser respeitado, compartilhado e agregado aos nossos valores, independente de nós gostarmos ou não. Muito bem, e a sua empresa tem que estar atenta a isso. Depois eu falo do ambiente natural, né? A cada dia que passa a gente percebe que as matérias-primas estão acabando, estão deixando de existir. Existe uma preocupação muito maior hoje dos países, das populações desenvolvidas, subdesenvolvidas e até não desenvolvidas, em preservar a natureza. Preservando a natureza, criando restrições à exploração, a gente começa a perceber que vai haver uma dificuldade muito grande na exploração da riqueza das mais naturais. Mas hoje a biotecnologia pode... Não, tudo bem, a gente respeita tudo isso. Mas essa é uma preocupação que você tem que ter no ambiente natural. Depois tem outros aspectos, vocês já viram? A energia elétrica, só no Brasil diminuiu o preço, ainda bem, na verdade. Não sei quanto vai custar isso, mas no momento é isso. O custo da energia está cada vez mais inviável. Aquela energia tradicional, aquela energia que faz parte do desenvolvimento do ser humano, em detrimento das novas energias que estão chegando aí, que ainda nós estamos engatinhando, nós e o mundo todo, ainda não é uma realidade em todo o mundo, porque senão não haveriam outras maneiras alternativas. Agora, sejam elas quais forem, estão cada vez maiores os seus custos. E olha, não estou falando nem do custo ambiental, estou falando do custo da energia já pronta. Pode reduzir 10, 15, 20, é caro, não é barato. Isso é alguma coisa que deveria ser natural. E por último, nesse macroambiente do marketing, o ambiente tecnológico. Esse, meu amigo, socorro. Ambiente tecnológico não é só produto não, viu? Ambiente tecnológico é você. Quanto você está buscando na sua maneira de se profissionalizar, socializar, estar tecnologicamente atualizado, buscando a realidade do mundo que você vive. Eu não preciso disso, eu sou um simples operário. Meu amigo, vai chegar, brincando agora, né, lógico, exagerando um pouco, vai chegar o tempo que você vai comer pílula. Porque não vai ter mais comida natural para você comer. Não gosto de pílula. Tem que se adaptar. Você tem que enxergar o ambiente e o mundo que você vive nos dias de hoje. Porque se você não enxergar, você vai ficar numa situação muito difícil, porque hoje em dia, a velocidade com que novas ideias, novos produtos, novos serviços, novas maneiras de se viver, a velocidade é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente acaba se perdendo. Nós temos que ir juntos, nós não podemos ficar parados. Você já imaginou um professor que nem eu, com 62 anos, na flor da idade da pedra, se eu ainda fosse dar aula escrevendo na lousa, que tortura que ia ser para o aluno. O aluno de hoje ele é midiático, o aluno de hoje é Facebook, o aluno de hoje ele entra na sala com o tablet dele, ele entra na sala com a internet dele. E um detalhe que eu acho maravilhoso, que me obrigou inclusive a ter Facebook, a ter Twitter, a usar a tecnologia, a buscar equipamentos e uma linguagem, principalmente no ensino à distância, uma linguagem que seja muito próxima de quem está recebendo aquela informação. Tecnicamente, teoricamente, com todos os autores consagrados,
mas de uma maneira que a pessoa que esteja falando comigo e está com o tablet dela ligado, possa em tempo real confirmar tudo aquilo que nós estamos conversando, buscar novos exemplos, propostas diferentes e, acima de tudo, fazer parte do mundo que nós vivemos. É obrigação. Ou então, se eu não tivesse adotado isso como postura natural, eu seria um bom professor também, claro que eu seria, mas seria um bom professor para pessoas muito cansadas depois de 10, 12 horas de trabalho, ou que trabalharam a noite inteira e que estão buscando na manhã uma nova etapa de conhecimento para mudar a vida. Não é para ter um emprego melhor, não, para entender essas transformações que estão acontecendo. Agora imagina isso numa organização de 50 anos, que acredita que aquilo que ela faz tem uma tecnologia ímpar, que nunca ninguém no mundo irá fazer. E de repente ela descobre que acabou. Grandes exemplos a gente poderia citar, que ocorreram inclusive no nosso país, de transformações em função da tecnologia. Ainda existem empresas que não têm preocupação com pesquisa e desenvolvimento. Eu me lembro do caso de uma grande fabricante de máquina de escrever. Vocês já ouviram falar nisso, não? Fantástico. Procure no Google para saber o que é uma máquina de escrever. E essa indústria que fabricava essa máquina de escrever possuía 16.500 operários, diretores, gerentes, todos trabalhando internamente dentro da sua organização. E um dia conversando com ele, Giuseppe, o que você acha dos computadores que estão chegando no Brasil e no mundo todo? E eu ouvi assim, mais um modismo nele só. Não se preocupe, do mesmo jeito que chegou, vai embora. Você não tem ideia. É mais uma daquelas coisas daqueles meninos que não têm o que fazer e que ficam inventando moda para sensibilizar o mercado. Eu não precisaria nem dizer o resultado dessa conversa 10 anos depois, quando houve a perda de 16.500 empregos diretos e mais pelo menos uns 30.000 empregos indiretos com fornecedores, distribuidores, clientes, por uma falta de visão tecnológica, por uma empresa renomadíssima mundial que não conseguiu enxergar na pesquisa e o desenvolvimento como a sustentação do negócio presente e futuro. Olha que loucura. O seu produto tem tecnologia? O seu produto tem preocupação em buscar tecnologia, se não tiver, e ampliar a tecnologia, se tiver alguma? Você sabe o que vai acontecer com a sua empresa, com o seu produto daqui a 5 anos? Eu vou falar só 5 anos. Ele vai existir ainda? Você tem responsabilidade, hein? Você tem funcionários, você tem famílias que dependem do seu negócio. As pessoas que fazem parte do seu quadro estão preparadas para fazer parte? Loucura, né? Cada conversa, fala a verdade. Quem é que se preocupa com essas coisas, hein? Nos dias de hoje, fala para mim. Deveria, não deveria? E aí? Quais são os pontos fortes? Quais são os fatores externos que você não tem controle e que podem ter impacto no seu negócio? Pode ser positivo, sempre. E as ameaças? Será que o seu produto vai sofrer alguma intervenção governamental porque ele, em algum momento, ele danifica a saúde pública? Em algum momento ele contribui para o entorno onde ele está localizado? Ele contribui para um aumento da pobreza? Será que o seu negócio, ele não agrega valor? Ou você, como empresário, não enxerga nesse negócio, nesse seu negócio, que você tem responsabilidade com o entorno do seu negócio? Interessante, né? Porque se você não tiver preocupação, pode ter certeza, isso será uma ameaça para o seu negócio. Deixa de ser uma oportunidade e passa a ser uma ameaça. Muito bem. E aí eu demonstro através de um outro ambiente que vocês vão ter acesso o que seriam oportunidades para o seu negócio, o que seriam fatores extremamente relevantes, e menciono o político. E ao mesmo tempo eu falo da ameaça como político.
Esse material vai estar disponível para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado o nosso convívio hoje, falando de planejamento e um pouco de estratégia. Poderemos falar mais tempo, mas eu acredito que isso é o suficiente para que a gente possa já começar a desenvolver um espírito crítico com relação ao planejamento do marketing. Até uma próxima oportunidade. Foi um grande prazer revê-los.